A energia nuclear volta ao debate no Brasil, mas agora com foco em tecnologias de longo prazo. Os chamados micro-reatores nucleares, menores, modulares e pensados para aplicações específicas, já entraram no radar do planejamento energético brasileiro, mas ainda estão longe de sair do papel. Para entender essa tecnologia e como ela se relaciona com projetos em andamento, como a Angra 3, professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente, já está aqui. Muito boa noite, meu caro. O que são exatamente esses micro-reatores nucleares? Eu confesso que quando o pessoal falou que essa ia ser a nossa pauta, eu lembrei daquele filme De Volta para o Futuro, que o Doc Brown tinha instalado ali no DeLorean do futuro, o que seria um micro-reator, digamos assim, né? Estou buscando a referência cinematográfica aqui, mas queria que trouxesse a explicação e por que eles passaram a ser considerados no planejamento energético brasileiro, sendo que energia nuclear sempre causa uma pulga atrás da orelha nas pessoas, né? Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. No caso De Volta para o Futuro, era um reator movido a resíduos, né? Exato, lixo. Né? Não era um combustível nuclear tradicional. Veja, existe uma tendência de formatação, de construção de pequenos reatores nucleares para abastecer, para gerar eletricidade para necessidades específicas. São equipamentos que teriam aí em torno de 1.000 megawatts, né? Não é nada significativo, né? Para a gente ter uma... Na verdade, seria 1.000 megawatts, não, seria 1 megawatt, de 1 a 1,5 megawatt, que seriam para pequenas populações, para empresas de mineração, para atividades isoladas que normalmente contam com geradores a diesel. Então, isso cria uma logística necessária para você levar o diesel para esses locais, enquanto essas pequenas usinas teriam uma autonomia para rodar, por exemplo, durante 20, 30 anos, sem a necessidade de manutenção ou de troca de combustível. Esses projetos no mundo todo, eles são bastante incipientes ainda. Quem é um pouco mais avançado nisso é a Rússia, que tem alguns equipamentos rodando no Ártico, mas são equipamentos que não têm exatamente essa característica de microgeradores, são mais mini-usinas nucleares. A China também está bastante avançada, mas ainda comercialmente não há, os Estados Unidos também não há nenhum equipamento ainda disponível, né? Então o Brasil está lançando esse projeto, é um projeto, uma parceria entre o governo e iniciativa privada, com financiamento do FINEP, para ter um primeiro gerador, não comercial, mas para testar essa tecnologia por volta de 2030. É claro que há toda uma questão ambiental, uma questão de regulação, inclusive isso depende de um enriquecimento de urânio que o Brasil ainda, num nível que o Brasil não detém tecnologia. Então, caso isso venha a sair, precisaria importar esse combustível, né? Então criaria uma dependência de fornecedores externos. Pois é, isso é um dos entraves, então a questão é tecnológica, mas também há obstáculos ali regulatórios e ambientais para isso se viabilizar, para esse projeto? Em relação aos obstáculos ambientais, por exemplo, até hoje, né, se a gente considerar que Angra 1 já vem operando há décadas, a gente não tem ainda uma destinação definitiva para o combustível nuclear. Eles estão sendo armazenados em repositórios específicos na instalação das usinas, Angra 1 e Angra 2. Não existe ainda um reservatório geológico para essa destinação. Isso cria muitos problemas, porque nenhum estado vai querer receber esse combustível, porque ele fica ativo, mesmo não sendo mais utilizado nas usinas, ele fica ativo do ponto de vista atômico durante milhares de anos, né? Então isso cria um problema ambiental em relação a isso. Cria um outro problema em relação à segurança. Como é que esses equipamentos eles vão ser operados? Quem é que vai cuidar disso? Porque eles vão estar em locais de difícil acesso, normalmente. E há uma questão de regulação internacional, porque essa tecnologia de enriquecimento, que é num nível superior ao do combustível usado em Angra 1 e Angra 2, é uma tecnologia proprietária de vários países e os países não querem abrir essa tecnologia por uma questão de royalties também, mas também por uma questão de segurança, porque a partir do momento que você começa a enriquecer muito o urânio,
os passos para você ter um combustível para a confecção de uma bomba atômica, eles vão sendo reduzidos. Então, há uma questão de vigilância internacional em relação a isso, porque dentre os países que estão investindo nessa tecnologia, o Brasil é o único que não possui armamento atômico, né? Os outros já, China, Estados Unidos, Rússia já têm, então já passam por uma espécie de escrutínio internacional em relação a isso. O Brasil já assinou tratados para não entrar nesse clube, né? mas é sempre um risco que os outros países enxergam quando se detém esse tipo de tecnologia. E sem falar no novo contexto geopolítico, né, dado que a atual ordem mundial está chacoalhada ali. Eu trouxe o assunto, eu trouxe o tema para a gente começar a ter um debate sobre isso. Eu não sou um árduo defensor da energia atômica, eu vejo aí uma série de problemas, uma série de óbices, né, em relação a questões relacionadas à segurança, tudo isso passível de discussão, mas eu acho importante a gente discutir porque o Brasil é um país que está investindo no desenvolvimento de tecnologia própria no setor e ao invés de se tornar um importador desse tipo de tecnologia no futuro. Professor Pedro Cortes, analista de clima e meio ambiente aqui da CNN, muito obrigado.